Olá, gente. Hoje vamos conversar sobre aviação. Vocês têm visto que eu tenho postado no canal vídeos sobre acidentes aéreos, o joguinho, né? Microsoft Flight Simulator, que na verdade não é um joguinho, é um jogão. É um simulador mesmo. É um simulador de voo caseiro que a pessoa pratica em casa, né? Claro que é diferente de um simulador que tem no curso de formação, que o simulador da faculdade tem até cabine que você entra, ela se movimenta, inclina, gira. O Flight Simulator, o que acontece, né? Você escolhe o modelo da aeronave, é a mesma coisa que fazer um voo. Cria um plano de voo, a pessoa define uma rota, origem, destino, escolhe o modelo da aeronave e faz o voo, opera todos os instrumentos, mas não tem cabine. A pessoa, por exemplo, uma turbulência, a cadeira não vibra, uma curva não inclina, uma simulação de pane aéreo, né? Como, por exemplo, uma queda, a pessoa não fica virada para o chão, né? Como se estivesse caindo em bico. Não tem isso, mas é um jogo bom para praticar. Eu me lembro que quando eu era adolescente, na época dos Trapalhões, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias falaram que eles tinham, alguns deles, eu não sei se todos, tinham medo de avião. Então, quando eles iam se apresentar em outros lugares, outros estados, tal, demorava muito porque eles fretavam um ônibus, né? Eu acho que não eram todos, mas alguns ali tinham medo de avião. A nível de acidente, é claro, né, que se pela estatística, se comparar o número de acidentes de trânsito, carro e moto, com acidente aéreo, a distância é do tamanho do infinito. O número de acidentes automobilísticos supera em muito. Mas acidente automobilístico, apesar de provocar muita morte, tem muita chance de sobrevivência. Vocês veem o caso do Flávio Silvino. Houve perda de massa encefálica, tem sequela até hoje, mas sobreviveu. Vocês veem o caso da cantora evangélica Amanda Vanessa. Ela está em cima de uma cama, o cérebro, a consciência funciona, ela tem plena consciência do que está se passando ao redor, ela entende o que falam para ela, mas ela perdeu a fala e perdeu todos os movimentos do corpo. A consciência continua funcionando, mas ficou incapacitada para o resto da vida, porque dizem, né, que ela estava em alta velocidade, foi colisão frontal, e o cérebro dela chegou a mexer dentro da caixa craniana. Houve deslocamento do encéfalo dentro da caixa craniana, a porrada foi forte, mas mesmo assim sobreviveu. Está com o marido, está com a filha, né? Acidente aéreo, gente, sobreviver é milagre. Tem um acidente aéreo aí que teve um voo comercial, 80 passageiros. Só uma mulher, uma passageira, sobreviveu. Morreram todos. Então a questão, né, do acidente aéreo é que as chances de sobrevivência são mínimas. Quando acontece e pessoas sobrevivem, é milagre. Agora, acidente automobilístico pode acontecer, ainda que a pessoa fique toda arrebentada, pode acontecer de sobreviver. E muita gente sobrevive, ainda que com sequelas irreversíveis. Inclusive, a maior despesa do INSS são acidentes com motocicleta. Pessoas que sofrem acidentes com motocicleta ficam incapacitadas e aí estão recebendo o BPC, benefício de prestação continuada, LOAS, né? É a maior despesa do INSS com previdência por causa de acidente com motocicleta. Vamos então à questão da aeronave. Bom, eu ia cursar Ciências Aeronáuticas, né? Os únicos dois estados do Brasil que têm um curso de formação em nível superior particular
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem em Porto Alegre e Pelotas. Eu escolhi a Anhanguera, em Porto Alegre, particular. Fui até lá, foi matrícula especial, porque eu já tenho, né, formação em nível superior. Só que quando a coisa estava já encaminhada, né, teve a enchente, alagou a universidade, inclusive o simulador de voo perdeu. A área onde fica o simulador foi alagada e, por ser um equipamento eletrônico, ficou todo danificado. Eu tive que ir embora de lá. Fiquei de castigo 2 meses para esperar liberar as vias, as rodovias, e eu tive que ir embora. Mas eu recebi todo o conteúdo programático e conversei, né, com um cidadão lá que eu conheci, que ele concluiu o curso de piloto. E ele me explicou. Além de toda a orientação que eu recebi, eu vi o conteúdo programático, vi como é que funcionava. Durante todo o curso, as matérias de cada semestre, como é que funciona? A pessoa tem que ter muito conhecimento na área de física, geografia e matemática. Geografia por questão, né, de conhecimento de mapas, geolocalização e georreferenciamento. Tem que ter muito conhecimento nessa área. Física, aerodinâmica, resistência do ar, velocidade, aceleração e tudo mais. E matemática, a parte dos cálculos. Aí a pessoa entra. Durante os primeiros anos de curso, as matérias são todas teóricas, em sala de aula. Toda a teoria. Depois de já o curso bem avançado, a pessoa parte para o simulador de voo. Tem sessões no simulador. No simulador, a pessoa opera vários tipos de aeronave. E eles costumam, inclusive, depois que a pessoa já tem uma prática com o simulador, programar umas situações de pane em voo. Pane na turbina, né, nos sistemas de navegação, para ver como é que a pessoa vai reagir, né? Simulações de pouso de emergência. Você passa por tudo. Depois do simulador, o curso não é caro. A mensalidade, vamos dizer assim, eu lembro que na época era R$650, não era cara. O que é caro é quando parte para prática, voo em avião mesmo, supervisionado por um professor, por um instrutor. No curso, a pessoa aprende a pilotar aviões, helicópteros e tem noções de mecânica de aeronaves. Por que noções de mecânica de aeronaves? Porque toda vez que a pessoa faz um voo, a pessoa tem que fazer uma espécie de check-up na aeronave. O piloto. Vocês veem nesse vídeo aí que eles fazem, né? Fazem vários testes utilizando os próprios equipamentos do avião para verificar se pelo menos, né, a nível de painel de computação está tudo ok, para que ele possa fazer o voo. Mas existe também o curso em nível superior de mecânico de aeronave. Digo para vocês, é uma profissão que paga muito bem, porque a vida dos passageiros depende de Deus, do piloto, do copiloto, mas principalmente dos mecânicos de aeronaves, porque a manutenção de uma aeronave de transporte de passageiro, ela é muito minuciosa. Existem mecânicos, né, especializados nas diversas áreas. Tem os mecânicos que são especialistas nas turbinas, tem os que são especializados, né, nos componentes eletrônicos, na parte da computação da aeronave, na parte da aerodinâmica de chassi, na parte da frenagem, trem de pouso, na parte hidráulica, na parte de combustível. Realmente, né, paga muito bem.
E a responsabilidade é muito grande, porque quando tem um acidente aéreo, na investigação, os mecânicos que fizeram a última manutenção, eles também são ouvidos no inquérito, né? Eles olham todos os relatórios de tudo que foi feito na manutenção. Os reparos foram feitos, manutenção preventiva, corretiva, tem que mostrar tudo. Vamos lá. A parte mais cara começa quando tem o voo real mesmo. O curso é barato, mas os voos são caros. Por quê? Porque você tem que pagar a hora do piloto e você tem que pagar o combustível do avião. A gasolina de aviação é cara. Ela é muito cara. Eu já fiz isso porque eu já cometi a loucura de comprar alguns litros para misturar com gasolina comum e botar num carro, né? E a aeronave, ela funciona com 2 combustíveis. O combustível de aviação é para as turbinas e o querosene de aviação é para o ar condicionado. 2 combustíveis diferentes. Por quê? Para que o sistema de pressurização e refrigeração da cabine não precise utilizar a gasolina de aviação. Então tem um tanque próprio com querosene de aviação que mantém o sistema de pressurização e o controle de temperatura interna da aeronave. E aí você paga, né? A hora do piloto, o combustível que vai ser usado, geralmente são voos de 1 hora, e você paga também pelo aluguel do avião. Essa é a parte mais cara. Para poder receber o brevet de piloto, diploma de conclusão, tem uma determinada quantidade de horas de voo. Começa com um voo supervisionado por um instrutor e até a pessoa chegar ao ponto de ter condições de fazer voo solo. A pessoa pilota sozinha e fica, né, a torre acompanhando e o instrutor do lado do controlador de voo também acompanhando a pessoa, se comunicando pelo rádio e observando os instrumentos. Quando a pessoa se forma, tendo sucesso e tendo brevet, até a pessoa chegar a pilotar um avião desse, tipo um Airbus, um Fokker, um Boeing, o caminho é longo. A pessoa começa pilotando aquele monomotor teco-teco agrícola que não transporta nenhum passageiro, que é só o piloto, aquelas grandes fazendas mecanizadas que não tem como fazer pulverização de agrotóxico manual, tem que ser por avião, por aeronave. A pessoa começa pilotando daquele, tem que ter tantas horas de voo. Depois a pessoa passa a pilotar um monomotor para transporte de carga, não de pessoas. Aí depois de determinadas horas, a pessoa passa a pilotar um monomotor transportando pessoas, uma quantidade pequena. Depois um bimotor hélice, transporte de pessoas. Aí passa uma determinada quantidade de horas. Depois jatinho turbohélice, também tem uma quantidade de horas. Até a pessoa chegar numa aeronave dessa, como um Airbus, como eu disse, como um Fokker, como um Boeing, o caminho é muito longo, E quando chega lá, começa como copiloto em voos nacionais dentro do país. Depois de determinada quantidade de horas de voo, a pessoa passa a ser piloto em voos nacionais dentro do país. Até chegar a um voo internacional, minha gente, pensa aí em tempo. E o tempo inteiro, né? A pessoa não só trabalha, mas a instrução é constante. Tem reciclagem, a pessoa vai para o simulador,
faz cursos, tem especializações, passa por avaliações, é um protocolo muito grande, né? Então, esse pouquinho de conhecimento que eu tenho na área, eu estou passando aqui para vocês esse bate-papo informal. Grande abraço.